quarto ano. Eu sou o professor Elisaldo. Eu espero que vocês estejam todos bem, que tenham tido um ótimo final de semana e que estejam preparados para mais uma aula de ciências remota. Hoje nós teremos como unidade temática Vida e Evolução. O objeto de conhecimento será os ecossistemas e a habilidade será 05 e 06 de Ciências do quarto ano. O que é um ecossistema? É um conjunto formado por seres vivos, como plantas, animais e micro-organismos, e pelos elementos não vivos, como as rochas, água, solo, ar e a luz do sol. Um ecossistema pode ser uma floresta inteira ou apenas um rio dessa floresta. O tamanho do ecossistema depende do ponto de vista de quem o está estudando. Vamos observar essas duas imagens. Eu tenho essa imagem do lado esquerdo e essa imagem do lado direito. Nós temos aqui duas imagens parecidas entre si, e realmente são, certo? Aqui nós temos um ecossistema e aqui, desculpa aí. Aqui nós temos um ecossistema e aqui nós temos outro ecossistema, certo? Mas a gente pode extrair esse ecossistema desse outro, certo? Por quê? Aqui a gente está vendo uma floresta com um rio e a gente pode estudar todos os seres vivos que habitam nesse ambiente. E aqui a gente pode extrair apenas os seres vivos que habitam na água e nos arredores, certo? Beleza. Então, nesse caso aqui nós podemos considerar um ecossistema e aqui nós podemos considerar outro ecossistema, certo? Então, crianças, o ecossistema ele vai depender de onde a gente quer estudar. Aqui eu tenho uma imagem, mas eu posso dividi-la em duas. Como assim? Eu posso estudar o ecossistema que vai haver em cima da água, ou seja, na superfície da água, e posso estudar o ecossistema que existe abaixo da água. Porque, como vocês estão percebendo, não existe só peixe embaixo da água, existem diversos seres vivos, como os micro-organismos e como outros organismos que servem de alimentação para os peixes. Como vocês estão observando, que aqui a gente tem vários deles que habitam em ambientes aquáticos, e também temos até plantas que também são aquáticas, ou seja, elas vivem na água. E a gente pode juntar essas duas imagens ou três, dependendo de como você esteja vendo, e formar apenas um, certo? Ou seja, o ecossistema sempre vai depender do que nós queremos estudar. Crianças, vocês já ouviram falar nessa palavra terrário? Não? Ou sim? Pronto, em outras palavras, o terrário nada mais é do que um pequeno recipiente onde dentro dele vai estar diversos seres vivos, como plantas, micro-organismos, certo? Alguns besouros, alguns insetos, que vai estar lá dentro. E lá também vai existir o que nós chamamos de ciclo da vida. O que é esse ciclo da vida? Nós temos aqui as plantas, que são os seres vivos que conseguem produzir seus próprios alimentos e que servem de alimentos para outros seres, certo? E também vai existir trocas gasosas e tudo mais. Então, dentro de um pequeno recipiente, a gente pode conter um ecossistema. Além disso, existem muitos ecossistemas diferentes. Eles variam de acordo com as características ambientais. Alguns quentes e secos, com poucas chuvas, outros são úmidos e com chuvas abundantes. Ainda há os que são alagados e os que são marinhos. Cada ecossistema é de um jeito. Existem muitos ecossistemas diferentes e cada um deles abriga seres vivos característicos, adaptados ao ambiente em que vive. Ou seja, cada ecossistema vai conter seres vivos que são adaptados a esse habitat. Vamos falar sobre o mangue vermelho. O mangue vermelho, por exemplo, habita os manguezais, locais com solo alagado, pobre em gás oxigênio e com muito sal. O mangue vermelho consegue sobreviver nesse ambiente por partes de suas raízes, porque partes de suas raízes ficam acima do nível da água e tem estruturas que eliminam o excesso de sal de seu corpo,
Como vocês podem observar, nós temos aqui esses manguezais, né? E essas plantas é chamado de mangue vermelho. Ele é, no caso do mangue vermelho, suas raízes não vão ficar totalmente submersas, ou seja, totalmente cobertas de água, mas boa parte dela vai ficar acima da água, porque é através dessa técnica que ela utiliza para sobreviver nesse ambiente, tanto para para conseguir respirar, como também para conseguir eliminar o sal que existe nesse ambiente. E também não é só esse tipo de planta que existe nos manguezais, mas também nós temos alguns seres vivos como o caranguejo, que vive dentro da lama pertencente a esses manguezais. E muitas tribos que moram perto, que nós chamamos de ribeirinhos, eles sobrevivem da coleta desses caranguejos, né, para o comércio. Os juazeiros são árvores que vivem em ecossistemas com longos períodos de seca, que no caso é a nossa região, né? Eles sobrevivem nesses locais porque têm folhas grossas e espinhos, que diminuem a perda de água, e raízes que captam água do subsolo a grandes profundidades. Nem só o juazeiro, mas nós temos também o mandacaru, xique-xique, a macambira e várias outras plantas que são originárias da nossa região e que conseguem sobreviver ao nosso clima, que é quente e seco, porque, como vocês sabem, poucos períodos do ano chove, e outros períodos mais longos, no caso, né, é de seca, ou seja, sem nenhuma gota de chuva. Vamos falar sobre relação alimentares. Em um ecossistema, a relação de alimentação entre os seres vivos são muito importantes. Cada ser vivo se alimenta de uma forma. A sequência de alimentação em um ecossistema é chamada de cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar sempre começa com um ser vivo que produz seu próprio alimento, que é chamado de produtor. Aqui nós teremos esse produtor sendo as plantas ou as algas marinhas, dependendo do ambiente em que a gente vai estudar. O produtor servirá de alimento para outro ser vivo, que será o consumidor primário. Ou seja, quem se alimenta das plantas, que é o produtor, será o consumidor primário. Esse primário servirá de alimento para outro, que vai ser o secundário, e assim por diante. Nós temos o consumidor terciário, quaternário, e assim por diante. Certo? Os restos de todos os seres vivos da cadeia alimentar servirá de alimento para fungos e bactérias, e assim o ciclo da vida surgirá novamente. Ou seja, todos os seres vivos servirá de alimento para micro-organismos, como fungos e bactérias. Os fungos e bactérias vai servir de alimento para as plantas, certo? E assim volta-se o ciclo. Aqui nós temos uma pequena ilustração, onde nós vamos ter os produtores, que são pode ser uma árvore, pode ser vegetais como verduras, legumes, e também até a própria grama, que serve de alimentos para diversos animais. E os animais que consomem esses alimentos são chamados de consumidores de primeira ordem ou primários. E os que consomem, os animais que se alimentam, os consumidores de primeira ordem, são chamados de consumidores de segunda ordem. Os que consomem, que se alimentam desses animais de segunda ordem, são chamados de terceira ordem ou quarta ordem, e assim por diante, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se cuidem, fiquem todos com Deus e até a próxima.